Coríntios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu quero lhes lembrar daquilo que nós já vimos até aqui. É sempre importante lembrar-se do contexto, porque ele influencia o texto que nós estamos lendo e estudando. Nós passamos nos versículos 10 ao 17 do capítulo 1 por uma exortação à unidade. Paulo expressou a natureza da unidade, o que ele espera de verdade, mas ele mostrou a razão pela exortação, o que estava afligindo o coração dele, o problema da igreja, e trouxe uma esperança dentro da exortação, que é a lembrança do Evangelho, do que ele deu à igreja, foi enviado para dar à igreja, que era o Evangelho. Então, ele fala sobre esse Evangelho, sobre a mensagem da cruz, dos versículos 18 ao 31, e nós estudamos esse texto quinta-feira. Nós vimos, dentro desta ideia de mensagem da cruz, a constrangedora mensagem da cruz. E ela é constrangedora porque divide a humanidade em termos espirituais, e a sabedoria do mundo não aceita isso, de forma alguma. Mas ela é constrangedora também porque anuncia uma eleição divina. Essa eleição é livre e incondicional. A sabedoria do mundo rejeita isso, mas é a palavra de Deus. Então, Paulo agora, ele passa a lembrar a sua atitude como pregador do testemunho de Deus quando esteve na cidade de Corinto. Ele está dizendo que a mensagem da cruz exige um pregador compromissado com Cristo crucificado e o modo de Deus operar a salvação. Ou seja, o pregador comprometido com o Evangelho, ele será pelo Evangelho transformado como pregador. A sua atitude como pregador será mudada por causa do Evangelho, por causa do compromisso com o Evangelho. O pregador, de certa forma, anuncia o poder do Evangelho no modo como prega o Evangelho. E então é isso, basicamente é isso que nós iremos ver nesta manhã, o pregador do Evangelho. E depois, no final, eu vou mostrar qual é a relevância desse texto nessa unidade maior que Paulo está lidando com comunhão, com salvar a unidade. Salvar a unidade. Essa é a nossa série, Salvando a Unidade. Primeiro, o pregador do Evangelho, ele é um proclamador. O que isso quer dizer? O texto diz: e eu, quer dizer que Paulo está fazendo um contraste com outros sábios, com outras pessoas, no caso são os sábios da cidade de Corinto, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos. Anunciando-vos é uma palavra que ilustra o mensageiro de toda parte, ou o mensageiro a respeito de algo. O pregador é alguém enviado a anunciar uma mensagem acerca de algo. O pregador é aquele que leva a notícia. Ele anuncia. Ele é um anúncio. Ele tem um anúncio a ser publicado, a ser dito, a ser proclamado. Nós, por exemplo, Atos capítulo 4, versículo 2, em que Lucas narra Pedro e João, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição entre os mortos, anunciarem o povo, ao povo. Atos 16, 17, sobre Paulo, Lucas, seguindo a Paulo e a nós, dizendo, era uma mulher endemoniada, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Estes dois exemplos indicam que este anúncio é sempre feito em caráter público, é para ser
posto em caráter público. Pensa simplesmente na palavra anúncio. O anúncio é para ser publicado. E o que ele proclama então? O que ele proclama ao público? O texto diz o testemunho de Deus. É o Evangelho de Deus, o poder de Deus, a mensagem da cruz, a palavra da cruz, a sabedoria de Deus. Deus tem um testemunho a dar aos homens. E este é Jesus Cristo, é o Evangelho. E como ele deve proclamar o testemunho de Deus? Diz o texto, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo não se apresentou como alguém superior, de nariz em pé, quanto à linguagem, quanto à sabedoria para os coríntios. Paulo não se apresentou no modelo em que os coríntios entendiam de proclamador. Lembra, capítulo 1, versículo 17, e Cristo me enviou, não para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra. Onde está o sábio? Onde está o inquiridor? Estes são modelos para os coríntios de pregadores, de proclamadores, de anunciadores. Mas eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Isso evidencia as palavras finais de Paulo no capítulo 1, sobre o gloriar-se no Senhor em oposição a gloriar-se em capacidades humanas ou em gloriar-se naquilo que o homem pode fazer ou ter, seja intelecto, riqueza, retórica ou qualquer coisa parecida. Eu não me glorio nessas coisas. Eu me glorio no Senhor, em conhecer o Senhor, em estar com o Senhor. Mas aí vem uma pergunta importante. Por que Paulo disse essas palavras? Que diferença ia fazer ele dizer isso ou não? Ele está resolvendo um problema de comunhão. Que diferença ia fazer ele dizer isso? Para a comunhão da igreja. Vejam, essas duas palavras, linguagem e sabedoria, elas são específicas e têm o seu oposto específico no capítulo 1. Linguagem tem a ver com o modo de falar. E está sendo posto em oposição por Paulo quanto à prioridade. Ou você prioriza a retórica, o modo de falar, ou você prioriza o conteúdo. E os coríntios sabem, no caso, os coríntios como crentes, os cristãos da igreja de Corinto sabem, Paulo é apóstolo. É claro que ele ia priorizar o conteúdo. Sabedoria. Sabedoria tem a ver com uma cosmovisão secular. Está posta no texto como estando em oposição à essência do conteúdo do qual o pregador fala, que é Cristo crucificado. É o poder de Deus, é o Evangelho de Deus, é a sabedoria de Deus, em oposição a cosmovisões seculares. Tá, Paulo é apóstolo, é claro que ele ia falar sobre Cristo crucificado. Por que ele está falando isso pra gente? Que diferença isso ia fazer? A gente sabe quem ele é. Penso que tais palavras atacam a condição da igreja que fez questão de abrir mão da prioridade ao conteúdo e a Cristo crucificado para dar ouvidos à sabedoria de palavra, para se encantar novamente, como antes eram, com os inquiridores, os argumentadores, os sábios daquela época. Este é o problema. Paulo está se colocando em oposição a eles para que eles lembrem que as coisas aconteceram lá com a vida deles não por causa daqueles sábios. Na verdade, eles foram retirados daquele contexto. Mas agora estão querendo ouvir eles de novo? Vocês precisam lembrar o que aconteceu. Não faz o menor sentido. Então, é por essa razão. O pregador do Evangelho é muito diferente de qualquer ideia secular. De pregador, de anunciador, de proclamador, de preventor. Segundo, o pregador do Evangelho é sempre cristocêntrico. Primeiro, ele é um proclamador. É isso que ele vai fazer. Ele vai anunciar alguma coisa, o testemunho de Deus, o Evangelho, e ele não vai confiar em si mesmo, ele não precisa de confiar em si mesmo. Mas segundo, ele é sempre cristocêntrico. O texto diz, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Porque está em oposição. Eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Por quê? Qual a razão? É porque eu decidi em saber, nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele pregou sobre Cristo.
E diz o texto, nada saber entre vós. Quer dizer que a única coisa que Paulo tinha a dizer para a igreja ou para os coríntios, que iam começar a conversão e depois iriam ser nutridos por Paulo, é Cristo. Isso quer dizer cristocêntrico. Quer dizer que Jesus deve estar em todos os discursos, em todos os ensinos, em todos os anúncios, em toda a palavra. Não importa se é sobre a criação, se é sobre as muralhas de Jericó, se é sobre algum profeta, se é sobre um milagre de Jesus. O ponto central é sempre Jesus. Jesus e Jesus e Jesus. Porque Ele é quem revela a Deus. João diz, João 1,18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem revelou. A Bíblia diz que Jesus é o assunto da Bíblia. Lucas capítulo 24, Jesus diz que a Bíblia fala sobre ele. Os salmos, os profetas e os históricos falam todos sobre ele. Moisés, salmos e os profetas falam sobre ele. O autor aos Hebreus diz que Jesus é a última palavra de Deus. É o que resume tudo o que Deus tinha para dizer. Jesus. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, Ele tem nos falado por meio de seu Filho. Ele tem nos falado, Ele sempre vai nos falar por meio de Jesus. Então, é Jesus que tem que ser pregado. É Ele que tem que ser anunciado. Mas o que pregar acerca de Jesus Cristo? Paulo qualifica as suas palavras, ou as palavras em relação a Jesus, como Cristo crucificado. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado. Existe algo específico a se falar acerca de Jesus. A crucificação aponta neste ponto para a obra da redenção e para os frutos da cruz na vida do pecador. Quer dizer que Jesus é corretamente entendido, ele é corretamente compreendido na obra da redenção, no plano salvador de Deus. No trinômio criação, queda, redenção. Quando se retira Jesus da obra da redenção, nós temos um Jesus do evangelho social. Este Jesus ajuda a todos, mas não tem poder para salvar. Ele apenas impulsiona a ação social. Só existe nele graça comum, benefício comum, mais nada. Nada de especial. Quando se retira Jesus da obra redentora, sobra o Jesus dos religiosos e moralistas. Este Jesus é sempre sem graça. Não tem graça comum, muito menos graça especial. Porque, neste caso, ele é usado como um modelo moralista de salvação. Façam o que Cristo disse, ou faça o que Cristo fez e será salvo. Siga os passos de Jesus e será salvo. Você será salvo pela obediência, será salvo por seguir os passos de Jesus, fazer o que ele fez. Se você retirar Jesus da obra da redenção, sobra um Jesus muito moderno, que é o Jesus dos políticos. Ou do contexto político. É um Jesus para os conservadores e um Jesus para os revolucionários. Um Jesus para os liberais e um Jesus para os progressistas. Um Jesus para a direita e um Jesus para a esquerda. Todo mundo usa o nome de Jesus. Todo mundo quer um pedacinho de Jesus para si. Mas ninguém quer o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus da Bíblia é o Jesus da obra da redenção. E ninguém quer ser salvo. Porque acham que não precisam ser salvos. Mas eu decidi, nada saber entre vós, senão a Jesus. E este crucificado. Claramente existe algo a se falar acerca de Jesus. E tem a ver com as boas novas de salvação. Em terceiro lugar, o pregador do Evangelho é humilde de espírito. O texto diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo confessa a sua condição. Quando esteve entre os coríntios, ele reconhece o quão inútil ele estava se sentindo e o quão inútil ele era. Estava em uma condição de total fraqueza, impotência. Você sempre tem que lembrar do que Lucas narrou acerca da ida de Paulo na cidade de Corinto. Ele quis ir embora, não está dando certo, eu estou sendo perseguido, eu estou apanhando e não tem ninguém sendo salvo. Então é melhor ir embora. Talvez esse não seja um lugar do qual Deus queira salvar a gente, então nós vamos embora. É sobre isso que ele está falando. É sobre este senso de incapacidade que é
necessário ao cristão. Ele é muito necessário quanto o ar, ele é tão precioso quanto uma pérola e tão saudável quanto uma fruta. Paulo diz aos mesmos coríntios, na segunda carta, capítulo 12, versículo 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Essa é a grande questão. O pregador do Evangelho deve sentir o peso da responsabilidade a ponto de isso lhe doer nos olhos, lhe doer nos ossos, lacrimejar os olhos e lhe pesar a alma. Ele nunca pode achar-se capaz, completo, perfeito. Ele sempre deve ter um espírito humilde, que reconhece sua dependência de Deus, que reconhece sua total necessidade de Deus. Ele precisa ter em mente as palavras de Paulo, assim pois importa que os homens nos considerem como escravos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. A maioria dos cristãos não sentem este peso ou responsabilidade. Talvez porque falta-lhes compromisso com o Evangelho. Este compromisso com o Evangelho força a necessidade de reconhecimento de fraqueza. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, assim, em terceiro lugar, o pregador do Evangelho é humilde de espírito. Em quarto lugar, o pregador do Evangelho é fiel à verdade. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. O interessante disso que Paulo acabou de falar é que ele diz uma coisa tecnicamente oposta na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Ele diz, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Então, pergunta para Paulo. Paulo, me explica aí. Você aprova ou não aprova a persuasão? Rejeita ou não rejeita a persuasão? Eu não entendi. Você disse uma coisa na primeira e disse outra coisa oposta na segunda. O que está querendo dizer com isso? Bom, sempre, Paulo está se opondo àqueles que os coríntios, que os crentes na cidade de Corinto voltaram a ouvir ou começaram a ouvir e não deviam estar ouvindo. Os de sabedoria de palavra, onde está o sábio, onde está o inquiridor, o argumentador deste século. Paulo está dizendo que ele se manteve fiel à verdade em oposição àqueles que rejeitam o conteúdo, rejeitam a verdade em benefício da forma, porque se preocupam apenas com o modo como vão falar as coisas e não sobre o que irão falar. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é que ele não utilizou de manipulação e ele não utilizou de eloquência específica na sua pregação. O pregador do Evangelho, ele não se mantém fiel a si mesmo, ou ao seu público, à fama, ao dinheiro que é pago para ouvir, ou qualquer coisa semelhante a isso. O pregador do Evangelho se mantém fiel à verdade de Deus. Ele diz aqui também nesta carta, capítulo 4, versículo 2, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sabe, esse testemunho é precioso para nós porque vivemos em um tempo de pós-verdade. Na verdade, é igual ao contexto que Paulo está lidando com os coríntios. Jornalistas já não se preocupam com a verdade, não se comprometem com a verdade. Políticos também não se comprometem com a verdade, eles se comprometem com o seu próprio discurso e com o viés ideológico do qual seguem. Então, a verdade na nossa era, ela tornou-se relativa. É o tempo da pós-verdade, porque existe a verdade da direita, a verdade da esquerda, a sua verdade, a minha verdade e nada mais é verdade. Perceba um problema. Como consequência, os pregadores do Evangelho já não se importam tanto com a mensagem. Eles se importam com o modo como irão dizer a mensagem. O modo como irão transmitir esta mensagem. Desta forma, heresias das mais antigas e das mais infantis possíveis têm sido anunciadas e recebidas por inúmeras pessoas e inúmeros cristãos, porque
foram transmitidas de uma forma muito palatável e agradável ao ouvido. Junto a isso, soma-se o fato de que os próprios cristãos estão vivendo neste mundo, sendo influenciados por este mundo da pós-verdade. Eles não querem a verdade. Não querem a Deus, ou a palavra, a verdade da palavra de Deus. Querem entretenimento. Somente isso. Querem se entreter com um discurso agradável aos ouvidos. Então é o pregador da piada, é o pregador da roupa bonitinha, com frases de efeito e uma música de fundo, ou é o pastor de jovens, que só faz dinâmicas, louvorzão, e parece mais um terapeuta, um psicólogo. Ele não é pregador do evangelho. Ele é o cara, ele é um coach. É um psicólogo gospel. Algo do tipo. Eis a crise da igreja. Faltam os pastores comprometidos, antes de tudo, com a verdade de Deus. E faltam os crentes comprometidos com o poder de Deus na verdade. Tanto um quanto o outro parecem ter rejeitado esta fidelidade à verdade. Por fim, o pregador do evangelho confia no poder de Deus. Como consequência do anterior, Paulo diz: mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, a demonstração do Espírito e de poder faz com que a fé se apoie no poder de Deus. Ok. O que é a demonstração de Espírito e de poder? Martin Lloyd Jones refere-se a isso como algo necessário a todo pregador. Ele diz que é necessário que ele busque esta unção do Espírito, que é uma unção especial. Ela é específica para o ato da pregação. Exemplos bíblicos e históricos. Atos capítulo 4, versículo 7. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Atos capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Atos 13, versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. O texto não está se referindo ao batismo do Espírito Santo pelo qual receberam na conversão. Está se referindo a um derramar específico do Espírito de Deus para lhes conferir, lhes dar autoridade, poder na pregação. Exemplo histórico, Reforma Protestante. Certamente houve demonstração de espírito e de poder na pregação de Lutero, na pregação de Calvino, na pregação de Knox, posteriormente dos puritanos na Inglaterra. E eu posso dizer dos calvinistas na Holanda. Séculos posteriores, século XVIII, XIX e XX, avivamentos, Jonathan Edwards na Inglaterra, o grande despertamento, demonstração de espírito de poder, George Whitefield e os irmãos Wesley no Reino Britânico, no Reino Unido, demonstração de espírito e de poder, Charles Spurgeon no século XIX e outros avivamentos na Escócia e no País de Gales, citados por Martin Lloyd Jones, demonstração de espírito e de poder, Dr. Martin Lloyd Jones no século XX, demonstração de espírito e de poder numa Inglaterra destruída por causa da guerra. E por causa disso, o Dr. Martin Lloyd Jones diz: busque este poder, espere a manifestação deste poder, anele por este poder, e quando ele vier, submeta-se a ele, não ofereça resistência. Mais à frente ele diz: tenho a certeza, conforme já disse várias vezes, que nada terá qualquer valor exceto o retorno deste poder do Espírito em nossa pregação. Este poder produz a verdadeira pregação, que é a maior necessidade de todos nós hoje. Mais do que nunca, nada pode substituir este poder. O pregador do Evangelho deve insistir nisso até que ele venha, até que Deus faça de novo. Até que ele faça de novo, até que ele derrame de novo o seu Espírito. Até que haja avivamento de novo. Até que as almas se rendam em abundância de novo. Até que ele abra as comportas do céu novamente. E por que é necessário este poder? O texto diz: para que a fé se apoie no poder de Deus. Não no homem, não no pregador, não na eloquência, não no que ele sentiu durante a pregação, não na sua própria fé, não no evento, não no fato histórico que vai ficar esse evento, mas que ele se apoie no poder de Deus. Traduzido por Paulo, no capítulo 1, como o Evangelho, Cristo crucificado, a mensagem da cruz, as boas novas de salvação.
Então, o senso da presença de Deus traz essa transformação, traz salvação, traz mudança, traz redenção. Talvez você chore, talvez não, talvez grite, talvez não, talvez caia no chão, talvez não, talvez gere um medo muito grande dentro do seu coração, talvez não. Isso não é lei? O que é lei? O que é lei é que quando há salvação, ela é operada no poder de Deus. Sempre no poder de Deus e não do pregador. E este poder muda completamente o indivíduo. Completamente. Já não és mais como antes era, agora és nova criatura. Aqui deve estar a confiança do pregador. Acho que se Deus usá-lo, coisas incríveis acontecerão. Ele não pode confiar em si mesmo, não pode confiar em sua eloquência, não pode confiar em seu próprio estudo, não pode confiar em nada, senão no poder, somente no poder de Deus. Este é o pregador do Evangelho. Ele é um proclamador, é sempre cristocêntrico, é humilde de espírito, é fiel à verdade e confia no poder de Deus. De forma final, concluindo, a aplicação do todo, que é a aplicação para o tema da série Salvando a Humanidade. Você precisa entender por que Paulo está dizendo isso, que diferença iria fazer ele dizer isso ou não em um bloco que ele está lidando com comunhão, que ele está lidando com um problema de unidade, que ele está lidando com um racha dentro do corpo de Cristo. E trago uma aplicação específica, que é o simples. Tanto o nascimento quanto a manutenção da igreja não dependem de artifícios humanos, mas do poder de Deus na pregação do Evangelho. Tanto o nascimento quanto a manutenção da igreja, neste caso seria a comunhão, não dependem de artifícios humanos, mas do poder de Deus na pregação do Evangelho. Paulo está lembrando de sua postura no nascimento da igreja para um benefício presente da igreja. Veja, ele está resolvendo um problema que está acontecendo naquele momento. E para resolver esse problema, ele traz à memória à igreja o que aconteceu no nascimento dela. Então, este objetivo é para que ela lembre que foi a manifestação do poder de Deus na pregação do Evangelho que mudou a vida deles. Não tem nada a ver com o que o mundo tem a dar para eles. Tem a ver com o que Deus tem a dar para eles, por meio do Evangelho. E é isto que a igreja precisa. Sempre, sempre, sempre. Nada decidir saber entre vós senão Cristo crucificado. Dia após dia, semana após semana. É isto que a igreja precisa. De Jesus Cristo, do Evangelho. Cristo crucificado. Desta forma, estudos bíblicos acabam se tornando, acabam servindo de termômetro da igreja. A frequência ou a não frequência no estudo bíblico. A expectativa do cristão para com o sermão torna-se um indicador de sua vida com Deus. Na maioria das vezes, é provável que você, cristão, lide com o sermão como mais um momento do culto, o pastor vai falar, vamos ver o que vai acontecer hoje. Não existe expectativa, não existe oração, não existe arder do coração para que Deus faça alguma coisa. Só existe tá bom, depois que acabar, eu vou embora, eu acho que eu vou lanchar, ou eu vou para o churrasquinho, ou eu vou comer qualquer coisa, ou eu vou assistir um filme. Por favor, não demore, pastor. Se o Espírito te usar, por favor, dê uma freada, porque eu tenho alguma coisa para fazer depois do culto. E é mais importante do que o que vai acontecer agora. Isso não é igreja. Com certeza não é igreja. Não é atitude cristã. Não passa nem perto de atitude cristã. Pense no desejo de conhecer a Deus e sua palavra e por ela ser influenciada. Isto também revela muito o quanto a igreja está tendo comunhão verdadeira com Deus, comunhão pessoal e transformadora com Deus, o quanto ela quer Cristo na palavra, porque é só aqui que vai encontrá-lo. É o quanto ela quer conhecer a Cristo profundamente, ou o quanto ela quer, tá bom, só esse pedacinho já chega, já é o suficiente. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Eu não vou ficar gastando tempo lendo a Bíblia, eu não vou ficar gastando tempo orando, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Eu tenho muita coisa para fazer durante o dia. Eu não quero ficar orando muito tempo, já tá bom esse tempinho de oração, essa leitura bíblica. Se Deus for fazer alguma coisa, Ele vai fazer, mas a minha vida está muito boa. Ela está muito tranquila agora. Então, eu tenho mais o que fazer. Se acontecer alguma coisa, eu corro para Deus. Mentira! Nunca corre para Deus. Nunca, nunca, nunca corre para Deus.
sempre fica pior, fica mais frio. Sabe o que a quarentena fez com a maioria dos cristãos? Fez com que eles achassem que era crente de verdade. No início da quarentena, todo mundo fica empolgado. Vamos fazer culto no lar, vamos ler a Bíblia, vamos usar o tempo para melhorar a nossa vida com Deus. Passou uma semana, nada disso acontece. Nada disso. É só empolgação. A quarentena serviu para dizer o quanto não amam a Deus. O quanto não querem a Cristo. O quanto querem viver em paz, sem ter que se importar com isso. O quanto querem se importar mais com a sua vida do que com isso. É triste imaginar que talvez existam pessoas que se acham cristãs que estão se sentindo aliviadas por não serem obrigadas a terem que ir à igreja. Isso é terrível para a comunhão. É sempre terrível a comunhão. Porque se eu tiro o fundamento dela, Cristo crucificado, qualquer coisa que eu vier colocar no seu lugar, não vai trazer um benefício a curto, médio ou longo prazo. Vai ser sempre uma eloquência, ludibriação. É mágica, sabe? É para deixar o pessoal encantado. Pela primeira vez. Segunda, terceira, quarta, quinta. Mas você não vai num circo 20 vezes para ver o mesmo espetáculo. Talvez você vá 20, mas 50 não vai. Chega uma hora que cansa, porque já não empolga mais. Já não ilude mais. Aí, jovens e adolescentes, que não se importam com a palavra, só querem diversão. Mas a igreja não é um parque de diversão, de diversões. Então, eles abandonam tudo. Os crentes, como reflexo de sua falta de vida com Deus, param de estudar a Bíblia em casa. Por consequência, acham entediantes a união da igreja, a reunião da igreja, a comunhão da igreja para estudar a Bíblia. É entediante. Tudo isso é fruto daquilo que se retirou como centro da comunhão. Então, Paulo está fazendo, lembrem-se, vocês não estão no caminho certo. O caminho certo é a fonte que os trouxe à vida. É quando eu vim até vós, preguei o Evangelho em demonstração de Espírito e poder. E então as coisas aconteceram. Agora, se vocês não querem mais isso, então eu não sei se aconteceu alguma coisa de verdade. Mas se vocês querem isso, então é isso que eu tenho para listar. É isso que a igreja precisa, é isso que a comunhão precisa. Ela é fundamentada em algo sólido, algo que não é passageiro. Porque passam terra e céu. A vida passa, mas a palavra do Senhor passa. E é sobre isto que ela está fundamentada. Sobre o poder de Deus na pregação do Evangelho. No Evangelho, nas boas novas. Então, que Deus lhes abençoe. Que Deus lhes abençoe muito. Vamos ao Senhor em oração.